Oi, pessoal, agora vamos dar início à segunda parte da unidade 3, que vai tratar sobre a poluição e contaminação ambiental. Primeiramente, vamos falar sobre o homem e o meio ambiente. Todas as espécies exploram o ambiente e com essa exploração gera um impacto nesse ambiente, que ele pode ser positivo ou negativo. Só que na maioria das vezes, muitas vezes ocorre que esse impacto seja de forma negativa. O equilíbrio da biosfera, de toda a biosfera, vem sendo alterado, principalmente com a revolução industrial, com o aumento da população, esse equilíbrio ele vem sendo alterado. As atividades do homem têm se mostrado um fator desorganizador do meio ambiente, de todos os processos que se encontram na natureza. As condições físicas, químicas e climáticas sofrem alterações profundas e constantes. Poluição ambiental. Poluição é toda substância que, quando lançada no meio, produz efeito nocivo sobre os seres vivos, efeitos que prejudicam os seres vivos. Nas imagens, é possível verificar poluição do ar, um exemplo, a liberação de substâncias poluentes na atmosfera pelas indústrias, e a poluição na água, o esgoto, os efluentes sendo lançados diretamente no corpo d'água. Existem dois tipos de poluentes, os poluentes quantitativos e os poluentes qualitativos. Os poluentes quantitativos são aqueles que estão presentes no meio ambiente, estão presentes na natureza, só que o homem é liberado pela atividade humana, além do que é permitido, além do que o ambiente permite reciclar. São os poluentes quantitativos. São eles gás carbônico, enxofre, ácido sulfúrico e outros. Já os poluentes qualitativos são aqueles que não ocorrem espontaneamente nos ecossistemas. É o caso de produtos sintéticos que são lançados pelos seres vivos, pelos seres humanos, e o ambiente ele não tem a capacidade de decompor aquele poluente. São os pesticidas, compostos radioativos e outros. Poluição atmosférica. Vamos falar um pouquinho do monóxido de carbono. Esse monóxido é um gás, ele é incolor, inodoro, e muito tóxico. Ele resulta da queima de moléculas orgânicas e a sua maior fonte são os motores dos automóveis, dos carros, dos caminhões. O que acontece? Esse monóxido de carbono, ele tem a capacidade de se combinar com a hemoglobina. A hemoglobina é um componente do sangue responsável pelo transporte de oxigênio no sangue para as diversas partes do organismo. Então, esse monóxido de carbono, ele se combina com a hemoglobina, impedindo esse transporte de oxigênio. Quando a pessoa entra em contato direto e durante muito tempo com esse gás, o que vai acontecer? Não vai ocorrer esse transporte de oxigênio, a pessoa vai ficar com asfixia, pode perder a consciência e levar à morte. Gás carbônico, CO2, e o aumento no efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural e é responsável por manter a Terra em temperaturas adequadas. Só que a quantidade, o aumento da emissão desse gás carbônico no planeta, o que está ocasionando? Devido à queima excessiva dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, então, devido à emissão desse gás em excesso, está ocorrendo uma camada desses poluentes sobre a superfície, a radiação do Sol penetra e quando vai irradiar não consegue voltar todo, fica preso devido a essa quantidade de poluente. Então, como não consegue voltar ser irradiado totalmente devido à quantidade de poluente que está, desse gás carbônico, essa radiação ela fica presa na Terra, provocando realmente uma estufa. Por isso o nome, efeito estufa. Esse CO2, ele cada vez está aumentando devido ao aumento dessa queima desses combustíveis fósseis. E cada vez a Terra está ficando mais quente.
óxido de enxofre, de nitrogênio e a chuva ácida. Esses óxidos de enxofre e de nitrogênio, quando eles são liberados no ar devido à queima dos combustíveis fósseis, como o carbono, a gasolina e os óleos, quando eles chegam na atmosfera, eles vão se combinar com o vapor d'água e geram os ácidos. Então, esses óxidos com o vapor d'água geram os ácidos, como o sulfúrico e o nitroso, que são perigosíssimos. Então, quando chove, esses ácidos estão lá em cima. Aí, quando chove, o que vai acontecer? Eles voltam para a terra com as chuvas, prejudicando todo o corpo hídrico, né? Porque o ácido vai cair no corpo hídrico, vai cair nos rios, nos lagos, vai prejudicar as vegetações, as culturas, as vegetações, e também vai prejudicar os monumentos históricos, danificando todos aqueles monumentos históricos. O enxofre é a inversão térmica, certo? O enxofre é liberado tanto pelas indústrias como pelos veículos e são muito quentes para a atmosférica. A inversão térmica, eu vou explicar um pouquinho. O ar quente, né, ele fica mais sobre a superfície da Terra. O ar quente devido à radiação solar. O solo está quente, né, devido à radiação solar. Então, esse ar que se encontra mais próximo da Terra, ele é mais quente. E, normalmente, o ar quente ele é menos denso que o ar frio. Então, a tendência desse ar quente é subir e o ar frio se posicionar no lugar do ar quente, descer, certo? Isso se chama convecção, movimentos de convecção. O ar quente menos denso sobe e o ar frio mais denso desce. Aí, quando o ar frio fica quente, se aquece, ele vai subir e assim vai formando um movimento de convecção, um subindo e o outro descendo. Quando o ar quente sobe, ele leva consigo todos os poluentes suspensos. Ele subindo vai se dispersar, todos os poluentes vão se dispersar, livrando a gente daqueles poluentes, certo? Com a diminuição da temperatura em certo período do ano, principalmente em algumas regiões que chegam a ficar bastante frio, o que é que acontece? O solo vai ficar frio, né? Em vez de ter aquela camada quente mais próxima da superfície terrestre, vai ficar a camada fria devido ao solo frio, certo? Impedindo de subir, porque em cima dessa camada fria vai ter uma camada mais quente e vai impedir esse ar frio de subir, certo? Porque ele é mais denso. Então, esses poluentes vão ficar presos embaixo, próximo à superfície, nos prejudicando, junto com o enxofre, que também esse poluente fica todos nos prejudicando embaixo, porque não tem a capacidade de subir, porque em cima tem uma quente e as superiores são frias. Então, esse processo de impedir essa convecção, esse movimento, é inversão térmica. Ele é prejudicial a gente porque a gente fica em contato, nesses períodos de inverno, nesses períodos frios, em contato direto com os poluentes, que eles não são dispersos lá na atmosfera. Então, produzem irritação das mucosas e problemas respiratórios. A camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada natural, né, presente, ela a cerca de 50 quilômetros de altura existe essa camada, ela funciona como filtro solar, ela nos protege contra a radiação ultravioleta. Só que o gás da camada de ozônio está sendo prejudicada devido à emissão de gases CFC, clorofluorcarbonetos, certo? São emitidos como? Através da liberação de equipamentos de refrigeração e aerosóis. Então, esses gases CFC, em grande quantidade, estão destruindo a camada de ozônio, certo? Essa camada que nos protege. E com isso, vai permitir uma maior radiação ultravioleta, nos prejudicando. Pode causar câncer e outras doenças com essa radiação direta. Aqui temos a imagem, ó, dos gases CFC sendo liberado pelos automóveis também, indústrias, aerosóis e pelos equipamentos de refrigeração, geladeiras, ar-condicionado. Alguns são, não todos, alguns são. E
essa camada sendo destruída e os raios solares vindo direto sem a proteção da camada de ozônio. Poluição das águas agora. Temos um exemplo de poluição das águas, a eutrofização, ou também chamada eutroficação. Vem do grego essa palavra que significa boa nutrição. O que são esses? Os esgotos, eles são lançados em rios, lagos e mares. Com o lançamento desses efluentes, desses esgotos, o que acontece? Aumenta a quantidade de nutrientes nesses corpos d'água. Com o aumento desses nutrientes, vai ocorrer uma proliferação de bactérias aeróbicas, certo? Bactérias que necessitam de oxigênio. Então, cresce a quantidade dessas bactérias e eles vão consumir rapidamente todo o oxigênio da água. O que vai acontecer? Elas consumindo todo o oxigênio da água. A morte por asfixia de muitas formas de vida, como os peixes, os crustáceos, moluscos e vários outros animais aquáticos. Então, esse processo é chamado eutrofização. Poluição por mercúrio. O mercúrio é um metal pesado, né? Polui os rios e é muito utilizado no garimpo, certo? Este material envenena os peixes, que depois são consumidos pelos homens e vai nos transmitir essa contaminação. O mercúrio é de difícil remoção do organismo. Ele demora um certo tempo para ser removido. E a pessoa contaminada sofre descoordenação motora, cegueira, surdez e acúmulo de mercúrio no sistema nervoso. O chumbo também é outro material pesado e se acumula também no organismo. A pessoa contaminada por chumbo, ela sofre degeneração do sistema nervoso central e doenças nos ossos. Esgotos quentes. Os esgotos são fluidos quentes que são eliminados pelas indústrias, principalmente pelas indústrias, o que elevam bastante a temperatura dos rios, dos lagos, das águas. Então, elevando essa temperatura, o que vai acontecer? Menos oxigênio dissolvido vai existir naquele corpo d'água, com a elevação dessa temperatura. Então, com a baixa quantidade de oxigênio dissolvido, vai ocorrer a morte dos animais e plantas de imediações acabam morrendo por asfixia. Elas não conseguem respirar. Marés vermelhas. Marés vermelhas é produzido pelo excesso de dinoflagelados. Então, com a crescente matéria orgânica também lançada pelos esgotos, além das bactérias aeróbicas, vão crescer também excessivamente os dinoflagelados, são algas protistas. Por isso que dá esse aspecto de vermelho realmente devido a esses organismos, esses dinoflagelados, em regiões poluídas por sarro de nitrogênio, fósforo e matéria orgânica. Nessas condições, o excesso de algas acaba por reduzir muito a quantidade de oxigênio dissolvido e provoca grande mortalidade de peixes e outros animais marinhos. Também, como os outros, né, também ocorre a diminuição do oxigênio e a mortalidade desses animais. Derrames de petróleo. Então, bastante comum, a gente vê muito na mídia essa questão, dificulta a penetração de luz da água, compromete a atividade fotossintética, né, das águas, reduzindo o teor de oxigênio e alimento disponível para os animais, impede difusão de oxigênio da atmosfera para a água, impede essa difusão devido à camada de petróleo derramado na água, adere também às brânquias dos animais, provocando a asfixia daqueles animais. Pequenos organismos são contaminados pelas substâncias tóxicas e a partir daí contaminam outros animais através da cadeia alimentar. Então há essa continuidade de contaminação devido à cadeia alimentar. Temos aqui exemplos, as imagens de como fica o oceano com o derrame de petróleo e um animal todo banhado por petróleo, o jeito que ele fica, né? Poluição do solo agora. Os inseticidas na cadeia alimentar. Os inseticidas é a grande preocupação em relação à poluição do solo. O DDT e seus similares, que são inseticidas perigosíssimos, e quando são continuamente aplicados na lavoura em grande excesso, vai provocar uma contaminação
dos vegetais e a gente pode estar consumindo esses vegetais também contaminados através da cadeia alimentar, certo? De acordo com a imagem, é possível verificar os níveis tróficos, do fitoplâncton até as algas. Então, quanto superior for o nível trófico, maior é a quantidade de DDT nos organismos desses indivíduos, certo? Enquanto maior o nível trófico, maior a quantidade de DDT. Controle biológico de pragas, uma alternativa no controle de pragas. Então, é uma técnica biológica moderna de proteção das culturas. Visa o controle efetivo de pragas agrícolas ou florestais, através da utilização de agentes naturais de controle. São colocados na cultura parasitoides, predadores ou patógenos para controlar as pragas, certo? Esse método tem por objetivo reduzir ou substituir o uso de produtos químicos, como o DDT e seus similares. O problema do lixo, bastante comum e visto também por todos nós. O lixo que produzimos é certamente a nossa contribuição mais direta para a contaminação, para a poluição do meio ambiente. Cerca de 75% do lixo coletado é depositado em lixões a céu aberto. 75% do lixo. 23% são colocados em aterros sanitários, que possuem aquela camada, né, impermeável, que não contamina o lençol freático, não contamina o solo. E 1% ainda é incinerado, que não é tão correto, porque provoca a poluição atmosférica. Então, o que podemos fazer em relação ao lixo? Para isto, existem os 5 R's, que são reciclar, que exige todo um aparato, toda uma tecnologia para reciclagem dos materiais, reduzir o que a gente pode fazer em nossas casas, no nosso cotidiano, recusar, no caso por exemplo, se você compra alguma coisa que não precisa, por exemplo, da sacola, você pode guardar na bolsa, então você recusa aquele material, você já está contribuindo para o meio ambiente. Repensar nas suas atitudes durante o seu cotidiano e reutilizar materiais que têm esse potencial, têm esse poder de ser reutilizado. Então, esses são os 5 R's. A interferência humana nas comunidades naturais. Existem vários tipos de interferência humana, só que essas são as principais, que é o desmatamento, que está destruindo as nossas matas, afugentando os animais dos seus habitats naturais, certo? Provocando a poluição, contaminação do solo. Aí também temos outro tipo de interferência humana, a extinção de espécies devido à caça excessiva, a caça predatória. A pesca também, a pesca excessiva, está provocando a extinção de espécies e a introdução de novas espécies, que provoca todo um desequilíbrio ambiental naquele ambiente que está ali tranquilo, todo equilibrado. Quando você introduz, você tem aquela consequência, introduz essas espécies. Caminhos e perspectivas para o futuro. A humanidade está a caminho da autodestruição, certo? Só que nós que somos dotados do conhecimento, precisamos pensar em uma sociedade sustentável, utilizando os recursos naturais de forma responsável, sempre pensando no dia da manhã, nas pessoas que virão amanhã, sem comprometer o meio ambiente. Usar os recursos, só que de forma sustentável, sem comprometê-lo. Certo? É isso a mensagem que eu queria passar para vocês. Termina aqui a nossa disciplina Ecologia. Espero que vocês tenham aprendido, né, bastante sobre essa complexa disciplina que é a Ecologia, bastante abrangente, que estuda as várias coisas, como os seres vivos se relacionam, o estudo dos ecossistemas. Espero mesmo que vocês tenham aprendido, certo? Segue também os slides para vocês acompanharem aí, vocês estão acompanhando. Os exercícios, né? Sempre estão junto com os conteúdos e a nossa prova. Espero que vocês se deem bem e até a próxima.